Inglaterra, 1824. O cristal candelabros de Westmoreland House brilhavam com luz, enquanto a elite de Londres elite rodopiava pelo polido piso. Lady Adeline Humphrey ficou em periferia, com luvas firmemente em uma delicada flauta de champanhe, observando o espetáculo antes de ela com uma praticado. Às 6 e 20 anos, ela tinha passado por suficientes temporadas sociais para reconhecer os padrões, os olhares calculados olhares, as apresentações estratégicas apresentações, os cuidadoso posicionamento de filhas elegíveis filhas antes de solteiros. Você parece completamente impressionado pelas festividades desta noite. Um voz comentou de trás dela. Adeline não precisar de virar para alguém que quem se dirigiu ela. Aquela voz, rica como envelhecida conhaque envelhecido, e apenas tão intoxicante, pertencia a Frederick Montrose, o Duque de Ravencourt. Ela tinha evitado ele por 3 eventos consecutivos mas parecia que a sorte tivesse finalmente esgotado o fim. A sua graça, ela reconhecida, virando-se com deliberada lentidão. Eu encontro estas reuniões bastante previsíveis depois de muitas temporadas. Frederick Montrose ficou diante ela, alto e imponente em seu impecavelmente costurado traje de gala. O seu cabelo escuro ligeiramente demasiado longo para ser considerado moderno, com características que pintores implorado para capturar, um queixo forte mandíbula, nariz aristocrático e olhos da cor de tempestade. Aqueles olhos agora estudavam ela com um interesse inconfundível previsível. Talvez você já participando reuniões reuniões, Lady Adeline. Ou talvez eu simplesmente reconheço o mesmo jogo com diferentes atores. Ela contou. Um sorriso tocou os seus lábios de um modo refrescantemente sincero. A maioria das mulheres aceitaram oferecido elogios sobre a orquestra ou a decoração. Eu não a maioria das senhoras, a sua graça. Isso muito é abundantemente claro. O seu intensificou-se. Você me honrar com a sua presença com uma dança? Adeline hesitou. Frederick Montrose reputação o precedia ele. Charmoso e rico e completamente inatingível. As mulheres em toda a Londres sussurravam sobre o seu breve e apaixonado namoros que inevitavelmente terminavam em desilusões amorosas. Não que Adeline tivesse pago atenção a tais fofocas, de claro. Não tenho medo que a minha dançar está cheio. Ela mentiu com naturalidade. Está isso? Ele levantou uma sobrancelha, os lábios torcendo-se para cima. Mostre-me. Apanhado em sua falsidade, Adeline sentiu o calor aumentar para suas bochechas. Isso seria ser indelicado recusar o outros senhores que têm solicitado danças. No entanto, eu vejo nenhuma fila de pretendentes aguardando a sua mão. A sua voz ficou mais. Uma dança, Lady Adeline. Certamente isso não pode prejudicar o seu cuidadosamente protegida. Antes de ela pudesse formular outra desculpa, a orquestra começou uma valsa. Frederick estendeu a sua mão e contra a melhor. Adeline colocou os dedos em palma da mão. O momento em que se tocaram, uma sensação curiosa, como um raio capturado em uma garrafa, fotografado para cima ao braço. Como ele conduzia ela para a pista, sussurros seguiram-se. O Duque de Ravencourt raramente dançava, e quando o fazia dançava, isso sinalizou o início de outro de suas infames perseguições. Adeline sentia dezenas de olhos a perseguir seus movimentos, alguns curiosos, outros invejosos, alguns com pena. As pessoas estão a olhar, ela murmurou enquanto a mão dele assentava sobre a cintura. Deixe eles, ele respondeu simplesmente. Eu certamente não estou pagar por nenhuma atenção. Eles começaram a mover-se e Adeline ficou surpreendida ao descobrir o que uma dançarino ele era. Ele liderou com confiança, mas sem a força que muitos senhores empregavam. Em vez disso, ele guiou ela com uma pressão subtil, antecipando os seus movimentos antes de ela os... Tu dança bem, ela admitiu relutante. Como fazer você? O seu olhar nunca deixou um. Embora parece determinada não de aproveitar isso, estou apenas cauteloso quanto à empresa que frequento. Um flash de algo feriu talvez, cruzou suas traços,
antes de a sua expressão se acalmou de novo empolida. Ah, então você acredita nas histórias que eles contam de mim? Devo eu não? Eu preferia que você formulário as suas próprias impressões, Lady Adeline. A valsa continuou. E apesar de ela mesma, Adeline descobriu que estava a gostar da dança deles dança. Frederick mudou-se com graciosidade natural graciosamente, e quando ele ocasionalmente a ela mais perto do que o que era considerado apropriado, estritamente permitido, ela não protestou. Por que eu? Perguntou ela, perguntou de repente. Ah, existem dezenas mais jovens, mais bonitas senhoras presentes tonight. Frederick apertou ligeiramente. A beleza é comum, a inteligência e sinceridade são bens qualidades em estes círculos. A bajulação vai levar a lugar nenhum a tua graça. Não é elogio, se isso for verdade. Ele fez ela elegantemente como a música a crescer. Eu observado você passar últimos meses. Tu navega a sociedade com precisão, mas destacar-se distintos dele. Você ouvir mais do que fala. Você observa em vez de do que atuar. Disse a sua voz abaixou. Eu me sinto curioso. A dança terminou muito rápida, e enquanto Frederick a escoltava, ela de volta para a beira do salão de baile, ele surpreendeu a ela ao fazer uma reverência à sua mão e pressionando os seus lábios contra suas juntas. Apenas um gesto, apenas ousado o suficiente para levantar as sobrancelhas, mas não muito escandaloso. Eu estou ansioso para nosso próximo encontro, Lady Adeline. Murmurou antes de endireitar-se. Mais do que você pode possivelmente imagine. Como ele se afastava, Adeline percebeu que o seu coração estava acelerado. Ela disse a si mesma que era apenas o esforço de dança, nada mais. No entanto, ela não conseguia não negar a calor persistente de calor onde a sua mão tinha segurado a dela, nem podia ela ignorá-las o fato de que, para primeira vez em anos, um compromisso tinha deixado ela sentindo-se verdadeiramente viva. Mas os semanas, Frederick Montreux parecia que materializar-se a todos os ocasiões Adeline participou. Em Lady Harrington, ele apareceu em lado dela lado com refrescos exatamente quando ela sentiu sedenta. Durante o jardim de Bennington Garden, ele resgatou ela de um conversa com um idoso Vic que tinha estado expondo sobre hábitos de reprodução de seus. As teatro, ela descobriu, ele tinha de alguma forma garantido a caixa ao lado a dela. Cada vez as suas conversas ficavam mais longas, mais íntimas. Ela aprendeu que ele tinha uma paixão pela astronomia e construído um observatório em sua propriedade. Ele descobriu o afeto pelo romances, que ela defendeu com argumentos sobre suas méritos. Eles debateram política, arte e filosofia com igual fervor. Apesar de suas receios iniciais dúvidas, Adeline descobriu a olhar ansiosa por esses encontros. Frederick era diferente de qualquer homem que ela tinha conhecido. Com formação sem ser condescendente, confiante sem arrogância e genuinamente interessado em os seus pensamentos, em vez de do que apenas os seus tristes ou conexões. Em a suave noite em início de maio em concurso de Devin Curtis Bailey, anual de Frederick, encontrou Adeline em conservatório, procurando um momento de descanso do salão de baile. Escondida, Lady Adeline, ele perguntou, aproximando-se com um sorriso provocador. Apenas tomando uma respiração de ar, a sua graça? Ela virou-se para a cara para ele, embora eu suspeito que sabias exatamente onde encontrar-me. Eu confesso que posso tenha percebido a sua partida. Ele aproximou-se mais perto, o suficiente para que ela pudesse detectar o fraco cheiro de sândalo e cedro que se agarravam às suas roupas. Você está a gostar à noite? Está melhorado consideravelmente em último minuto. Respondeu antes de ela pudesse ser a si mesma. Os olhos de Frederick abriram-se ligeiramente antes de enrugarem-se nos cantos. A senhora Adeline, eu acredito que foi um elogio. Talvez foi, ela admitiu, virando-se para estudo próxima. Em esse caso, eu vou guardar isso. Ele atingiu passado ela para tocar uma pétala de a flor, o seu braço brevemente roçou o dela. Estes raras flores de costas estrangeiras lembram-me a você. Exótico e incomum,
ela brincou. Lindo, mas exigente sobre quando e para quem eles floresceram. A sua voz abaixou baixado para um murmúrio. Vale a cada momento de paciência necessária para testemunhar o seu florescimento. Adeline sentiu a sua respiração ficar presa. Ela sabia que devia afastar-se, fazer algum comentário para difundir a tensão instalar entre eles. Em vez disso, ela continuou imóvel como Frederick lentamente, deliberadamente, levou a mão na sua. Eu encontro a pensar em você, as a mais inconveniente, ele admitiu. O seu polegar traçava círculos na palma da mão. Durante reuniões com meu advogado, enquanto revisam as contas do espólio, quando eu dever estivesse a dormir, a tua graça, Frederick, ele corrigiu gentilmente. Quando estamos sozinhos, pelo menos, poderia você não ligar-me por meu nome. O pedido era impróprio, íntimo, mas Adeline achou a si mesma a concordar. Frederick. O som de seu nome nas seus lábios parecia afetá-lo profundamente. Os seus olhos escureceram e ele tomou meio passo mais perto. Adeline, ele respondeu, testando a sua nome sem o seu título formal. Mas eu posso chamar você amanhã de asa casa do teu pai casa? A pergunta assustou a ela. Chamando formalmente indica indicar sérias. O namoro em vez de do que o namoro. Tu deseja me cortejar? Eu desejo saber você melhor. Ele respondeu cuidadosamente. Longe de máscaras que todos usamos na sociedade. Sinos de alerta soaram em mente de Adeline. Como muitas senhoras ouvido palavras semelhantes, palavras de aquelas mesmos lábios, apenas para ser esquecido quando um novo fascínio o atenção. No entanto, a sinceridade em sua expressão tornou ela hesitar. O meu pai esperava certas garantias sobre suas intenções, ela o advertiu, e ele deve ter a eles. A expressão de Frederico ficou séria. Eu não sou não a brincar um jogo, Adeline. Antes de ela pudesse responder, o portas da estufa abriram-se, admitindo um grupo de convidados. O momento desmoronou. Frederick recuou para trás, embora os seus olhos permaneceram fixos rosto dela. Amanhã às 2 disse ele em voz baixa. A menos que você proibir isso, ela deve recusar. Ela sabia que deveria. Em vez disso, Adeline aceneu com a cabeça uma vez brevemente antes de escorregar por ele e reunir-se à bola. Naquela noite, enquanto a sua dama a ajudou a preparar para a cama, os pensamentos de Adeline, permaneceram fixos em o Duque de Ravencourt, sobre sua olhos notáveis, olhos que pareciam ver o seu cuidadosamente construída, em o calor de sua mão como ela segurava a dela. Sobre o caminho, o nome dela soava na sua voz. Com clareza, ela reconheceu o precipício antes ela. Ela estava a cair apaixonando-se amor de Frederick Montrose, exatamente o que ela tinha jurado nunca permitir. Pior ainda, ela suspeitou que ele estava apenas a acrescentar à sua coleção de conquistas. Um novo desafio a superar antes de mudar para próximo. Ela não conseguia suportar isso. Não suportar isso. Por a hora amanhecer, Adeline tinha feito a sua decisão. Ela escreveu uma nota para o seu pai, explicando desejo urgente, desejo de visitar a sua tia em Derbyshire, fazer as malas pequeno torninho. E partiu antes de a família acordar acordada. Ela iria fugir Londres, fugir da tentação, fugir o inevitável desilusão amorosa que aguardava se ela se rendeu a Frederick Montrose. Como sua carruagem chacoalhava sobre os pedras, levando-a para longe de a cidade e o homem que ameaçou-a. Adeline disse a si mesma que ela estava a ser sensata, prática, sábia. Ela ignorou o vazio sensação em peito que sussurrava o contrário. O céu escureceu ameaçadoramente, enquanto Frederick Montrose se aproximava o residência de Humphrey, residência na tarde. Ele passou invulgarmente longo tempo, a selecionar o seu vestuário e dar instruções ao seu valete sobre o preciso acordo de seu cravate. Detalhes ele normalmente frequentava para com indiferença. Hoje, no entanto, parece exigir perfeição. O mordomo que respondeu à sua batida considerou ele com quase escondida suspeita. Eu lamento de informar que Lady Adeline não está em casa, a tua graça. Frederick franziu a testa.
Não para casa. Eu estava esperado. Eu recebi nenhuma tais instruções, senhor. A expressão do mordomo permaneceu impassível. Lady Adeline partiu para Derbyshire cedo esta de manhã, mais inesperada de acordo à família. Uma sensação de frio instalou-se em estômago de Frederick Estômago. Eu ver. Talvez possa falar com o conde? Lord Humphrey está a participar no parlamento hoje. Frederick acenou com a cabeça seca e retornou para a sua carruagem, que o aguardava a carruagem, a sua mente a mil. O momento também muito conveniente para ser coincidência. Adeline havia fugido dele ele, de qualquer coisa tivesse despertado entre eles em o conservatório. Volta para casa, ele instruiu o seu motorista antes de se acomodar de contra o couro. Como sua carruagem navegava pelas ruas movimentadas de Londres, ruas de Londres, Frederick lutou para compreender o seu própria reação. Decepção, certamente, mas por baixo isso espreitava algo mais profundo, mais visceral. Ele perseguiu buscado muitas mulheres durante sua década na sociedade, aproveitou da sua companhia e se separaram caminhos sem de. No entanto, o pensamento de Adeline Humphrey escapar para e ele com uma sensação vazio. Por um momento chegou a Ravencourt. Ele tinha feito a sua decisão. Ele strode diretamente para seu escritório e convocou a sua mais servo de confiança. Harrison, ter minha carruagem preparada. Preparada imediatamente. Vou preciso de provisões para uma viagem para Derbyshire. Derbyshire, a tua graça, mas as negociações de Westmere podem esperar. Frederick já penning a nota para seu advogado. Isso não pode. 3 horas depois, o trovão trovejou para o norte ao longo a Grand North Road. O tempo estava deteriorado rapidamente, a chuva chovendo contra as janelas, enquanto o trovão trovejava sobre nossas cabeças. Lá dentro, Frederick revisou o que pouco sabia sobre conexões de Adeline e ligações em Derbyshire. A mãe dela, irmã da mãe-irmã, Lady Eleanor Whitmore, residia em Briarwood Hall, perto de Matlock. Foi o mais destino para um retiro. À medida que noite, a tempestade intensificou-se. 2 vezes o seu motorista foi obrigado a parar por os galhos, caíram com o vento, bloqueavam o seu caminho. A uma pousada onde eles fizeram uma pausa para trocar cavalos, o proprietário advertiu contra continuar. As estradas serão ficar inundadas à frente, meu senhor. Não faz sentido arriscar isso até de manhã. Frederick pressionou uma moeda de ouro na palma da mão do homem. Vou duplicar o melhor equipa se eles puderem usar a Matlock tonight. O Stow hesitou, e então acene com a cabeça. No sua cabeça ser isso a tua graça. Voltarem o carruagem, como eles balançavam através da escuridão, Frederick questionou a sua própria sanidade mental. Ele estava o Duque de Ravencourt com responsabilidades de um antigo título e vastas propriedades. No entanto, aqui ele estava, perseguindo por uma mulher que tinha claramente escolhido evitá-lo ele, arriscando a vida e membro, em uma tempestade que sensível viajantes têm procurar um abrigo. Por quê? O que era isso, Adeline Humphrey, que o levou ele a isso? Não foi apenas a beleza dela, beleza? Embora ela possuía aquela em abundância. Mel castanho que apanhou a luz, olhos que mudaram entre verde e castanho claro dependendo de o seu humor, um sorriso que transformou toda a aparência quando genuinamente divertida. Não, era algo menos tangível. O seu intelecto, a sua recusa em sorrir afetadamente ou elogiar, os vislumbres de vulnerabilidade por baixo sua exterior. Para a primeira vez em sua vida, Frederick tinha conhecido uma mulher que não classificar ou prever, e fascinava-o. A viagem que deveria ter um dia estendido em noite, enquanto a tempestade a piorar. Perto da meia-noite, com visibilidade reduzida a apenas metros à frente, o desastre aconteceu. Uma inundação tinha lavado parte de a estrada, enviando o carruagem balançando de forma nauseante para um lado. Frederick foi atirando contra a porta enquanto o veículo inclinava precariamente. Gritando e o pânico gritos dos cavalos encheu o ar. Frederick forçou a porta a abrir e puxou-o para fora para o chuva. Os cavalos tinha caído. O carruagem afundou profundamente na lama e água. A tua graça, disse o motorista, chamou ao uivo. Não podemos avançar mais esta noite. Frederick examinou a sua situação com severidade.
Eles estavam talvez 5 milhas de Matlock. Perto, mas impossível de alcançar com um carro danificado carruagem em este clima. Desengate os cavalos, ele ordenou. Eu continuara a cavalo. Tu e Peter procuram abrigo em Quinta. Sozinho nisto, isso? O motorista olhou um horrível. É loucura, senhor. No entanto, Frederick já retirado a sua grande e estava verificando a cela em seu cinzento. Minutos depois ele foi montado e pressionando para a frente através de a tempestade, guiado apenas por ocasionalmente relâmpagos e o seu própria determinação. A chuva ferrava o seu rosto e o vento ameaçou de derrubá-lo mais do que uma vez. O seu garanhão Atlas lutou contra os elementos, mas seguimos para a frente a seu insistência. Frederick nunca considerado ser um homem romântico, prático, lógico, até mesmo calculista em os seus relações. Estes eram as qualidades que tiveram servido bem. No entanto, aqui estava a representar uma cena digna de um romances, Adeline secretamente, e ele não conseguia se arrepender. Se ele sobreviver esta noite, ele terá ter bastante uma história para contar a ela, se ela estivesse a ouvir. Adeline ficou ainda à janela de sua sala de desenho, a observar os relâmpagos a dividir a noite. Ela tinha chegado em Briarwood Hall naquela tarde, muito para Lady Helena Whitmore. A sua explicação, precisar de descansar de vida social de Londres agitação, tinha aceite com mínimo questionamentos. Embora a olhar perspicaz, olhar sugeria que ela suspeitava que havia mais para a história. Você deve tentar dormir, querida. Lady Helena disse, entrando na sala com uma vela. Esta tempestade mostra nenhum sinais de acalmar e você parece exausto. Em um momento, tia Adeline pressionou a sua mão no vidro. Eu acho isso bastante calmante. Acalmante, Lady Helena riu. A maioria dos jovens senhoras estariam encolhidas sob os seus cobertores. Nunca estive a maioria das jovens, Adeline murmurou. Não, de fato, a sua tio estabeleceu-se em uma cadeira. O que me faz-me tudo ainda mais curioso sobre o que ou quem estás fugindo. Adeline transformou-se em surpresa. Eu não estou não a fugir. Poupe-me, criança. Eu era jovem uma vez, e seu olhar assombrado, olhar em seus olhos fala de um homem, não social. Lady Eleanor bebeu o seu chá. Eu presumo ele é inadequado, sem dinheiro, casado talvez. Bastante o oposto, Adeline suspirou. Ele é um dos mais solteiros da Inglaterra. Ah, então o problema é que ele muito adequado. Como estranho. Não é tão simples assim. Adeline voltou para a janela. O Duque de Ravencourt tem uma reputação. Lady Eleanor endireitou-se. Ravencourt, Frederick Montreux. Quando Adeline acene com a cabeça, a sua tia começou no chão a sua xícara de chá com um decisivo tinido. Bem, isso é interessante. Vocês sabem dele, meu querida. Cada pessoa de importância sabe dele. Bonito como o pecado, rico como gritos e supostamente deixa um rastro de corações por onde quer que ele vai. Lady Olhos de Lady Helena. Olhos estreitaram-se, embora eu sempre me perguntei sobre esses rumores. O que fazer, você quer dizer? Os boatos têm uma maneira de ampliar verdades, especialmente quando o assunto é jovem e rico e desencadeado em defender a si mesmo. Ela estudou a sua sozinha. É ele perseguindo você? Adeline hesitou. Ele perguntou para ligar para mim formalmente, para me processar. E você fugiu. Senhora Helena sacudiu a cabeça. Mas pergunto por quê? Porque eu temo que eu possa amá-lo, ele. A admissão explodiu de Adeline com força inesperada, e eu recuso de tornar-me outra conquista, outra história sussurrada sobre nos chás e bailes. A sua tia suavizou-se. Oh, minha querida menina, está a proteger o teu coração, vale a pena negar os seus desejos completamente? Às vezes temos de arriscar a dor para a oportunidade de felicidade. Antes de Adeline pudesse responder, uma comoção arrogou a partir da entrada. Vozes erguem-se em alarme. O pesado porta de carvalho foi aberta. Lady Eleanor levantou-se franzindo a testa. O que no nome? Um servo apareceu à alçada de sala, de olhos arregalados. A minha senhora, perdoe-me a intrusão. Há um cavalheiro. Ele é meio afogado, insistindo em ver Lady Adeline imediatamente. O coração de Adeline parou.
O que, senhores? A resposta não veio não de servo-servo, mas de uma figura alta que apareceu atrás dele, encharcado e lamacento salpicado, mas inconfundível. A tua graça, Lady Eleanor exclamou. Meus céus, você parece como você nadado o canal. Frederick Montrose, Duque de Ravencourt, ficou em a porta, a água a acumular-se em as suas botas. O seu normalmente imaculada aparência estava completamente destruída. Vestindo o vestido estava ao seu corpo, cabelo e a escorrer sobre seus ombros, rosto pálido e exaustão. No entanto, os seus olhos, quando encontraram Adeline, ardentes com uma intensidade que roubou a respiração. Lady Whitmore. Ele reconheceu com uma ligeira reverência. Peço desculpas pelo entrada. A tempestade fez a viagem difícil. Então eu entendo. Lady Alanena olhou para ele e a sua. Um sorriso brincando ela seus lábios. Eu acredito que devo verificar as cozinhas em relação a alguma sopa para nosso convidado inesperado convidada. Adelaine, talvez você pode encontrar a graça uma toalha. Com aquela retiro estratégico retirada, Lady Eleanor arrasou de a sala, deixando Adeline sozinha com o Soldenduque. Para muito longo momento, nenhum dos dois falou. Frederick permaneceu ao lado da porta enquanto se tivesse medo de aproximar-se enquanto Adeline ficava paralisada por janela a janela, incapaz de acreditar à evidência de seus olhos. Estás aqui, ela finalmente sussurrou. Como? Por quê? Tu fugiu. A sua voz estava rouca, seja pela emoção ou de luta aos elementos. Eu segui. Em este tempo, você pode ter morto. Um risco que eu considerado aceitável. Ele tomou um prudente passo para a frente. Por que você partiu, Adeline? Ela virou as costas, incapaz de olhar o seu olhar. Parecia o mais sensato. Sábio? Ele aproximou-se para mais perto, os seus passos rangendo ligeiramente. Para fugir sem dizer nada? Desaparecer quando eu tinha feito as minhas intenções claras? As suas intenções? A Adeline girou para trás para ele. As suas intenções comigo, ou com as inúmeras senhoras antes de mim, que pensaram serem especiais, até você cansou eles. A dor passou através seu rosto. É isso o que você pensa de mim? É o que todos sabem sobre você. Todos está errado. Mais um passo mais perto. Ou talvez eles estavam certos uma vez, mas não mais. Adeline tremeu a cabeça, recuando para até ela sentiu a janela pressionar contra ela. Belas palavras de praticadas. Raios, Adeline. A frustração rompeu a sua compostura. Faça você pensa eu iria passear através de uma tempestade, quase afogar-se em uma inundação, e chegar em sua tio porta com um ar como um rato meio afogado? Se isso fosse apenas alguma prática de sedução, a sua veementes assustou ela ao silêncio. Frederick rade a mão através da sua penteou, deixando o cabelo em pé em desordem. Eu nunca busquei uma mulher como eu tenho perseguido você. Eu nunca senti isso tão enlouquecedora mistura de admiração, fascínio e terror. Terror, ela ecoou confusa. Sim, terror. Ele riu sem humor. Terror de que você ver através de mim. Terror que você descobrir que eu não nem de longe tão calmo ou confiante quanto eu finjo ser. Terror que quando você realmente me conheces, você descobrir que sou insatisfeito. Adeline olhou para ele, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade por baixo sua porte. Eu não entendo, nem eu, admitiu. Disse ele, voz abaixando. Eu só sei que quando aprendi que tinha partido. Eu não consegui suportar isso. Eu não conseguia suportar o pensar de nunca ver aquela faísca em seus olhos quando você desafia as minhas opiniões, ou maneira os seus lábios se curvam quando tentando não sorrir. Sorrir para algo ultrajante, eu disse. Ele avançou para a frente novamente, chegando o suficiente agora que ela pudesse ver gotículas de água agarradas a seus pestanas. Não estou a pedir você que amar, Adeline. Ainda. Estou a perguntar por uma oportunidade para provar que o homem eu sou não é o homem que... E se eu recusar, ela sussurrou, então eu parto às primeiras luz e problemas você não mais. O seu olhar segurou o dela. Mas sabe disso.
Eu passei por aquela tempestade não porque eu seja dramático ou impulsivo, mas porque o pensamento de perder você antes de nós começamos foi insuportável. Como se para enfatizar a sua declaração, um trovão estrondou sobre nossas cabeças, fazendo barulho às janelas. Em aquele instante de relâmpago, Adeline viu algo em olhos de Frederick que não praticava libertino poderia afear. Crua, desprotegido. Estás a tremer, disse ela, disse suavemente, percebendo os tremores que percorriam por o seu alto corpo. É bastante frio quando está encharcado molhado. Ele reconheceu com um sorriso irônico sorriso. Adeline hesitou e então mudou-se para o aparador, onde uma pilha de lençóis roupa de cama foi guardada. Ela selecionou um grande pano e aproximou-se ele com cautela. Precisa obter seca-seca antes de você apanhar a sua morte. Ela segurou a mão o pano. Quando chegou por ele, ela não soltou imediatamente. Eu não decidido ainda se ou dar você essa oportunidade. Frederick acenou solenemente. É o suficiente, mas saiba isso, Adeline Humphrey. Eu não sou não deixar você ir sem uma lutar. Eu vou provar o meu digno de sua confiança se isso for uma vida inteira. Como os seus dedos roçavam sobre o pano, Adeline sentiu a mesma faísca de conexão que tinha assustado durante primeira dança. Este vez ela não puxou, afastou-se imediatamente. Eu suponho, ela disse cuidadosamente, que todos merecem a oportunidade de ser julgado pelos seus próprios méritos, em vez de do que em rumores. A esperança iluminou os seus esgotados. Será que isso significa que vou permanecer em Briarwood Hall por agora, em vez de do que fugir para a Escócia? Ela interrompeu com um pequeno sorriso. E você pode chamar para me de durante o luz do dia sem entradas dramáticas, entradas durante tempestades, enquanto eu estou aqui. Frederick está a responder, transformou-se o seu rosto, conferindo-lhe a ele um encanto juvenil encontra todas as probabilidades com seu habitual comportamento. Eu devo contar as horas entre visitas. Você deve mudar em roupas e bebida sopa antes de você pegar pneumonia. Ela contou. A minha tio nunca perdoar-me se você inspirar ao desenho sala. Como se convocado por suas palavras, Lady Elelanena reapareceu com um servo carregando uma bandeja. Ah, eu vejo tiveram chegado a algum entendimento. Excelente. A sua graça, eu tive um quarto preparado. O meu falecido roupa devem servir em si razoavelmente bem até o seu poder ser seca. Frederick curvou-se formalmente a ambas as senhoras. Então vocês também gentis, Lady Whitmore. Eu vou esforçar-me para estar menos desalinhado o hóspede amanhã. Como ele seguiu o servo de a sala, ele olhou para trás para Adeline. O olhar que eles trocaram não continha nenhuma palavras, mas falavam muito, um desafio lançado e aceite. Uma jornada começou. Quando ele partiu partido, Lady Elelanena estabeleceu-se de volta em sua cadeira com uma expressão de satisfação. Bem, meu querida, parece que o teu duque está bastante mais interessante do que os rumores sugerem. Ele não é não meu duque, protestou Adeline, protestou sem convicção. Ainda, talvez, disse a tio, sorriu com ar de quem sabe das coisas. Mas um homem que cavalga através de uma tempestade como aquela, eu suspeito que seja apenas uma questão de tempo. Adeline voltou para sua janela, observando enquanto a chuva continuava a cair. A tempestade lá fora pode estiver violenta, mas a tempestade em coração tinha inesperadamente acalmado. Em seu lugar floresceu algo frágil, mas inequívoco: esperança. Mais o seguinte quinzena, uma rotina desenvolveu-se em Briarwood Hall. Todas as manhãs, pontualmente às 11h, o Duque de Raven chegar de aldeia a aldeia, em onde ele tinha levado quartos. Ele passaria a passar o dia em companhia de Adeline, às vezes acompanhado por Lady Elelanena, muitas vezes não. Eles caminharam pela propriedade por quando o tempo permitia, jogava xadrez em o sala de sala quando não aconteceu, e conversou sobre tudo desde arte renascentista, arte até o tensões no parlamento. Para Adeline, Frederick provou ser um ouvinte, um conversador atencioso e possuidor de uma humor que frequentemente surpreendia ela e a fazia risos. Não havia nenhum vestígio de o calculista sedução pintou ser, pelo menos não em o sentido convencional. Se ele estava seduzindo ela,
Isso foi através do noivado e em vez de do que elogios, elogios ou avanços. Em 10 do dia de suas visitas, eles passearam ao longo um caminho que serpenteava através Lady Elelanena, prezada jardim. A tarde estava suave, o céu uma aquarela lavagem de azul e branco. Nunca fala sobre sua família. A Edeline observou enquanto eles fizeram uma pausa ao lado particularmente perfumada. A expressão de Frederico estremeceu ligeiramente. Não há muito a dizer. Os meus pais morreram quando eu era jovem. Meu pai do coração falha. A minha mãe de gripe o inverno seguinte inverno. Peço desculpe, disse suavemente. Tu foi criado por tutores, então. Por uma sucessão de tutores e meu pai administrador até eu atingir maioridade. Ele arrancou uma folha da um arbusto, girando em entre os seus dedos. Raven Tribunal estava um bastante silencioso lugar durante esses anos. Adeline tentou imaginá-lo. Imagine um jovem Frederick vagando os salões de um grande vazios. A imagem trouxe uma dor inesperada a seu peito. Não, irmãos? Nenhum. A sua boca torceu-se em um humilde. O herdeiro de o Duque Solitário Duque. Um legado. Ela sentiu profundidade de dor por baixo sua tom. É por isso que você abraçou sociedade tão profundamente uma vez? Você chegaram de maioridade? Para escapar o silêncio? Frederick olhou para ela com severidade. Tu estás mais perspicaz do que a maioria, Lady Adeline. Nós concordamos em dispensar com formalidades quando sozinho. Fazer nós não? Ela lembrou-o gentilmente. De facto, nós fazemos, Adeline. Ele ofereceu o seu braço como eles continuavam a caminhar. E sim, eu suponho que é parte disso isso. Londres ofereceu barulho, distração, entretenimento sem fim entretenimento e um desfile de admiradoras. Ela não conseguiu de acrescentar. Frederick suspirou. Eu não vou negar que gosto da companhia feminina, mas as histórias de minhas conquistas são muito exageradas. Quando ela levantou uma sobrancelha, ele insistiu. A sério, eu estado ligado a muito mais mulheres do que eu realmente cortejado. E é por isso que é isso, você pensa? Porque eu nunca me preocupei em corrigir as suposições. Ele encolheu os ombros. Uma certa reputação pode ser útil. Ela mantém expectativas baixas, impede enredos. Até agora, Adeline perguntou em voz baixa. Frederick parou de andar, virando-se para a cara ela totalmente. Até agora, ele concordou, a sua voz baixando para quase sussurro. Tu és diferente, Adeline. Tu sempre tiveste sido assim. A intensidade em seu olhar fez o coração bater traidoramente. Como assim? Tu, Mimi? Ele estendeu a mão lentamente, dando tempo para se afastar, e enfiou um chave-mecha de cabelo atrás à orelha. Não o título, ou a riqueza, ou os rumores. Apenas eu. Adeline ficou perfeitamente imóvel, presa entre o desejo de inclinar-se em o seu toque e o instinto de proteger a si própria. Estou tentando fazer isso, ela admitiu. Os dedos demoraram-se contra bochecha. Isso é mais do que qualquer outra pessoa tinha feito. O momento se prolongou entre eles tenso de emoção. Em luz do sol salpicada luz do sol, os olhos de Frederick Olhos pareciam quase prateados, fixos em ela com uma vulnerabilidade que contradizia a sua comportamento confiante. Adeline percebeu com surpreendente clareza que ela estava já a cair apaixonada a amor por ele. Não o notório Duque de Ravencourt, mas o complexo e inteligente homem por baixo o título. O feitiço foi quebrado por o som de passos no cascalho caminho. Frederick deu para trás apenas enquanto Lady Elelanena apareceu por volta das... A curva. Implorando o seu perdão, minha senhora. Vossa graça. A senhora fez uma reverência. Um mensageiro chegado de Londres com correspondência urgente. Correspondência para Lady Adeline. Confusa, Adeline seguiu a governanta de volta até a casa, Frederick ao lado dela. Em a entrada, um correio de viagem enviado esperava com uma maleta envio. De seu pai, minha senhora, explicou, apresentando a sua com uma carta selada. Adeline quebrou o selo e digitalizou o conteúdo, a sua expressão ficou preocupada. O pai tem ficado doente, explicou a Frederick. Nada grave, mas ele pede o meu retorno a Londres imediatamente. Eu compreendo. O rosto de Frederick não revelava nada sobre seus pensamentos. Eu de acompanhá-lo, de claro.
Não há nenhuma necessidade, e ela começou. Não há toda a necessidade, ele interrompeu com firmeza. Eu nunca, nunca permitiria você viajar sem acompanhante. Lady Elelanena, que juntou-se juntado a eles, acenou em sinal de aprovação. Certo, certo. A sua graça. Eu devo a Adeline as coisas da Adeline coisas embaladas de imediatamente. Você pode partir primeiro amanhã. Como preparações giravam à sua volta ela, Adeline descobriu a observar Frederick dirigir os servos sobre a organização da viagem. Seus autoridade natural, autoridade garantindo que tudo prosseguisse correr sem problemas. O pensamento de retornar a Londres, de enfrentar ao escrutínio da sociedade escrutínio de seu relacionamento em desenvolvimento, cheia a sua de trepidação. No entanto, a perspectiva de viajar com ele, de continuar o que quer que estava a florescer entre eles, acendeu uma excitação que ela não negar. A viagem a Londres revelou-se surpreendentemente agradável. Frederick tinha organizado para o seu viajar carruagem, que oferecia todo o conforto. A conversa deles fluía facilmente, pontuada por silenciosos, enquanto eles observavam o campo passar. Nas pousadas, onde eles pararam para trocar cavalos, Frederick ficou atento, mas escrupulosamente correto, nunca dando a menor motivo para fofocas. Por um momento chegaram a Londres. Adeline descobriu relutante para a sua viagem chegar a acabar. À medida que o carruagem se aproximava, o seu pai casa em Grosvenor Square, Frederick chegou através para pegar a mão dela. Posso ligar amanhã para perguntar sobre o seu pai. Eu gostaria isso, ela respondeu apertando os dedos. O seu sorriso aqueceu-a ainda do que a tarde pôr do sol a brilhar através das janelas. Até amanhã. Então, como um camareiro ajudou ela a ascender de a carruagem, Adeline sentiu o peso de Frederick seguindo ela. Ela virou-se para trás uma vez, oferecendo um pequeno onda antes de entrar a casa. A expressão no seu rosto, uma mistura de ternura e algo mais profundo, mais poderoso, permaneceu com ela como ela foi recebida em casa pela. Para alívio, ela descobriu o seu pai muito melhor. O Earl de Westbrook estava sentado na cama, cor voltou às suas bochechas, irritavelmente, instruindo o seu valete sobre o acordo de sua correspondência. Pai, ela apressou-se para abraçá-lo. Atuateu-me muito preocupado. Uma mera inflamação de pulmões, minha querida. Nada com que se preocupar. Ele deu-lhe uma palmadinha à mão dela. Mas estou feliz para ter você à sua casa. Londres tem estado terrivelmente monótona sem sentir. Adeline criou uma sobrancelha. Bastante o suficiente que você chamou de volta de Derbyshire. O pai dela tinha a graça de olhar ligeiramente envergonhado. Bem, talvez havia outras considerações adicionais. Lady Harrington baile de verão é em 3 dias, e eu tinha prometido que ir. Eu entendo. Adeline tentou de esconder a sua desilusão. Ela tinha corrido para Londres, não para a crise de saúde, mas para uma obrigação. Além disso, o conde continuou, eu recebi uma visita interessante em sua ausência. O Duque de Ravencourt chamou para formalmente solicitar autorização para tribunal você. Ele arranjou ela com um olhar penetrante, um desenvolvimento que negligenciou de mencionar em sua correspondência. Adeline sentiu o calor subir para suas bochechas. É relativamente recente. O seu estudou ela. Você está consciente de a sua reputação. Presumo. Estou consciente disso o que as pessoas dizem, respondeu cuidadosamente. Eu sou menos certa de como muito disso é verdadeiro. Sábia, disse o conde, acenou com a cabeça em aprovação. Eu conheço Frederick desde ele era um menino. O seu pai era um bom amigo, embora um distante parente. O jovem duque tem tido as suas indiscrições certamente, mas há madeira lá. Surpreendido por sua avaliação, Adeline perguntou, então não se opõe? Eu também não me oponho nem aprovo apenas ainda. Ele arrastou os papéis em o seu colmo. Eu disse a sua que ele poderia chamar você com adequado acompanhamento. O descansa depende de como ele se comporta e como você se sente. Alívio lavou por ela. Obrigada pelo pai. Agora, ele disse, o seu tom tornando-se mais vigoroso. Diga-me sobre Briarwood. É a sua ainda a aterrorizar a classe alta com as suas radicais?
Como Adeline estabilizou em uma cadeira ao lado sua cama, contando os momentos mais marcantes de sua estadia, omitiu certos dramáticas chegadas. Ela sentiu uma curiosa sensação de ter atravessado alguma limiar. O seu voo para Derbyshire tinha impulsionado pelo medo. O seu regresso a Londres pareceu deliberado, determinada, uma escolha para enfrentar qualquer coisa possa vir a seguir. Lady Harrington Bola de Verão foi o ponto alto do final temporada. Um evento não ninguém de consequência perderia sentir falta. O salão de baile de Harrington House iluminou-se com centenas de velas. A orquestra tocou uma quadrilha animada quadril e a elite de Londres circulavam em seus melhores vestimentas. Adeline ficou com o seu pai perto dos altas janelas, reconhecendo as saudações de conhecidos, enquanto examinando a multidão em busca de alguém rosto. Frederick tinha ligado todos os dias desde o seu regresso, mas sempre durante visita horário, sempre com o seu pai ou um companheiro presente. As suas interações têm sido agradáveis, mas necessariamente contida. Esta noite ser a primeira oportunidade para algo que se aproxima privacidade em meio à multidão. Ele vai estar aqui, murmurou o pai dela, percebendo a distração. Tenho certeza que não conheço quem você se refere. Ela respondeu com ar de superioridade. O Earl riu. É claro que não. Apenas como estou certo você não dado uma olhadela para a entrada a cada 30 segundos por últimos meia hora. Antes de Adeline conseguir formular uma resposta indignada, uma ondulação de interesse passou por a multidão. Ela virou-se para ver Frederick Montrose a entrar o salão de baile, resplandecente em vestido formal, vestuário. O seu cabelo escuro, cabelo brilhando em luz da vela. Vários jovens senhoras imediatamente atraídas para ele, oferecendo sorrisos e piscando pestanas. Frederick reconheceu elas educadamente, mas continuou a examinar a sala até o seu olhar se fixou o de Adeline. O sorriso que transformou suas traços, e então foi tão genuinamente encantado, tão falta de artifício, que Adeline não conseguiu evitar a responder de Ele fez o seu caminho para lado dela, lado com determinação, curvando-se ao conterrâneo antes de virar-se para ela. Senhora Adeline, você está radiante esta noite. Ela usava um vestido de esmeralda que complementava a sua cor perfeitamente. Obrigada a você, a sua graça. Estou muito feliz que você puderam a sua presença. Cavalos não podiam ter-me longe. Ele olhou para Lord Westbrook. Você está muito recuperado. De facto, o Earl acenou com a cabeça. Bem bastante para ficar de guarda, como você vê. Os lábios de Frederick tremeram com uma risada contida. Eu esperar nada menos, senhor. Ele voltou as costas para Adeline. Poderá eu esperar por uma dança mais tarde esta noite? Você pode reivindicar o próxima valsa se você deseja. Ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a sua ousadia. Com o seu permissão do seu pai. Frederick olhou para o conde e acenou com a cabeça sua concordância. Mantenha uma distância, Ravencourt. Advertiu, embora o seu tom estava mais indulgente do que severo. Como Frederick se afastou para longe para cumprimentar outros convidados até a sua dança, Adeline percebeu olhares curiosos, olhares dirigidos para o seu. Notícias do Duque de Ravencourt, interesse em o Earl de Westbrook, tinha claramente divulgado pela sociedade. Algumas expressões eram especulativas, outras invejosas, umas poucos abertamente céticos. Um cara em particular chamou a atenção, um bela em um vestido de profundo carmesim, observando Frederick com um inconfundível cálculo em seus olhos. A olhar da senhora mudou para Adeline, avaliando o seu com desdém e desprezo antes de a sorriso curvado os seus lábios. Quem é? Adeline perguntou ao seu pai em voz baixa. O conde seguiu o olhar. Ah, Lady Caroline Sedley, viúva de Barão Sedley. A sua expressão ficou cautelosa. Ela e Ravencourt estavam ligados em um tempo, de forma bastante intensamente, se a fofoca for ser acreditada. Adeline sentiu um calafrio de apreensão. Lady Caroline estava tudo ela não era. Classicamente bonita, abertamente sensual, claramente confortável a usar a sua fascinante como uma arma. Se esta mulher tivesse uma vez tido o coração de Frederico Coração,
Qual chance Adeline ter? Antes de ela pôde pensar mais sobre isso, desenvolvimento, indesejável desenvolvimento, a orquestra começou uma valsa. Frederick apareceu a seu lado, com a mão estendida. Posso eu? Empurrando para o lado as suas preocupações, Adeline colocou os dedos em seus e permitiu que ele a conduzir ela para a pista. O momento a sua mão assentou sobre a cintura, o mesmo consciência que tinha marcado o seu primeira dança, devolveu 19 vezes mais. Eles começaram a mudar em perfeita, como se tivessem dançado juntos umas centenas de vezes antes. Eu perdi nossas conversas, murmurou Frederick, apenas alto o suficiente para ela ouvir. Horário de visitação são terrivelmente restritivos. A sociedade tem as suas regras para boas razão, ela lembrou ele, embora o seu tom falhou de convicção. Regras criadas para proteger jovens dos homens com intenções desonrosas. O seu aperto o apertou ligeiramente. As minhas intenções em relação a você, Adeline, são totalmente honrosas. As implicações de suas palavras enviou um estremecimento por ela. Você mal me conheces, protestou fracamente. Eu sei o suficiente. O seu olhar é o dela sem vacilar. Eu sei que a sua mente está tão bonita como o teu rosto. Eu sei a sua coragem e os teus princípios. Eu sei que quando você sorris, realmente sorris, não a versão educada, a versão que oferece em companhia, ela transforma toda a sua aparência. Adeline engoliu com dificuldade. Frederick, estou a apaixonar-me, apaixonado por ti, disse simplesmente. Eu suspeito que comecei a cair daquela primeira noite, dançamos. Eu tentei negar isso, de aproximar isso logicamente, mas está, a simples, aterrorizante verdade. Os waltz continuaram em torno deles, mas Adeline sentia-se como se eles tivessem saído fora tempo, encerrados em uma bolha onde apenas existiam. Não deve dizer tais coisas aqui, ela sussurrou, embora o seu coração voava ao a sua declaração. Devo eu esperar por mais apropriado momento? Uma dica de seus humor habitual, o humor voltou. Talvez durante uma telefone visita com o seu pai, a cochilarem no canto, e o seu companheiro fingindo não de escutar. Apesar de ela mesma, Adeline riu. Vocês é impossível. Em o contrário, a sua expressão ficou séria novamente. Com você eu encontro tudo possível, incluindo um futuro eu nunca imaginei desejar. A música atraiu para forçando que eles a se separarem. Frederick curvou-se sobre a mão dela, pressionando um beijo em suas juntas dos dedos que permaneciam apenas tempo o suficiente para assar os limites da decência. Como ele a acompanhou ela de volta para o seu pai, Adeline sentiu como se ela estivesse flutuando, mal consciente de olhares especulativos que os seguiam eles. A sua euforia foi de curta duração, no entanto, pois o seu noivo noivou com Frederick em conversa. Um farfalhar de seda anunciou Lady Caroline Sedley. A sua graça, a viúva ronronou, colocando mão sobre braço de Frederick braço. Como negligente você tem. Não uma única visita desde o seu regresso à cidade. A postura de Frederick enrijeceu. Lady Sedley, permita-me me apresentar Lady Adeline Humphrey e o seu pai, o Conde de Westbrook. Caroline mal reconheceu eles antes de regressar a sua atenção em Frederick. Eu exijo uma palavra contigo, você, a sua graça, sobre um assunto. Outra vez, talvez. O tom de voz de Frederick era frio, mas o aperto de mão de Caroline aperto sobre braço apertou. Não estou receio que seja bastante urgente. O seu sorriso um canto de aço. Tu não querer-me que discutir isso aqui, você. Em tal companhia, algo como um alarme passou na olhos de Frederick. Ele olhou com um olhar de desculpa para Adeline e o seu pai. Se você me der em mim por um momento, como ele permitiu Caroline a conduzir ele em direção a um menos lotado canto do salão de baile. Adeline lutou contra uma onda de ciúme e incerteza. Proximidade entre eles era inequívoca, tão como a sugestão de triunfo em expressão de Caroline, enquanto ela olhou para por cima do... Não preocupe-se, minha querida, o pai murmurou. Velhos enredos são raramente tão ameaçadores como parecem. Não me encaixo. Adeline mentiu, forçando a sua atenção aos dançarinos.
mas ela não conseguia de seguir o progresso de Frederick, progresso em torno de a borda do sala de baile, ou observando como Caroline se inclinou para perto para falar em sua orelha. O que quer que ela disse fez com que a expressão de Frederick, expressão a escurar. Quando ele voltou para lado de Adeline, lado minutos depois, uma sombra tinha caído sobre o seu precedentes bom humor. É tudo bem? Ela perguntou em voz baixa. Perfeitamente. O sorriso não atingiu seus olhos. Um velho conhecido que fazia exigências sobre meu tempo. Nada vale a pena de ser discutido. Mas Adeline não estava convencida. Ao longo de o resto de noite, ela apanhou Frederick a observar Lady Caroline com uma expressão indecifrável. A viúva, por sua parte, fez um espetáculo de circulando entre os convidados, o seu riso ligeiramente alto, os seus gestos calculados para exibir a sua considerável físicos para melhor. Como a bola chegou para o Way, Frederick acompanhou Adeline e o seu pai até a sua carruagem. Quando o conde avançou para a frente para falar com o seu motorista, Frederick levou Adeline pela mão. Não deixe Caroline teatralidade perturbar você, disse suavemente. Ela pertence a um passado que eu tenho nenhum desejo de revisitar. Você deves a nenhuma explicações, Adeline respondeu, esforçando-se por uma leveza que ela não sentir. Talvez não, o seu polegar traçou círculos na palma da mão dela, palma da mão. Mas eu quero que entenda que tudo o que existiu entre nós acabou há muito tempo. Ela não significa nada para mim agora. A veementes em seu era tranquilizadora. No entanto, Adeline não conseguia sacudir a impressão de que havia mais para a história do que ele estava partilhando. Antes de ela pôde pressionar mais, o seu pai voltou, e no momento para confidências passou. Frederick entregou a ela a carruagem com excelente cortesia. Até amanhã, ele prometeu, eu devo ligar à tarde. Como a sua carruagem partiu, Adeline olhou para trás para ver Frederick ainda em pé, onde eles o deixaram. A figura solitária, a figura emoldurada por as luzes de Harrington House. A imagem permaneceu com ela muito depois de ela regressou para casa. O homem que reivindicou ser Star estava apaixonado amor por ela, mas cujo passado claramente guardava segredos, ela tinha ainda a descobrir. Frederick não chamou o tarde seguinte tarde como prometido, nem enviou. Enviou uma nota explicando a sua ausência. Adeline tentou acalmar a sua desilusão, lembrando a si mesma que um duque tinha muitas responsabilidades que podiam exigir a sua imediata atenção. No entanto, quando um segundo dia passou sem notícias, ela começou a preocupar-se. Tinha Lady Caroline misteriosa assunto urgente. Assunto de alguma forma interferiu com o que quer que fosse, estava a crescer entre eles. Tinha Frederick reconsiderado a sua declaração em o luz do dia. No terceira da tarde, enquanto Adeline sentou-se em o desenho, tentando concentrar-me na seu bordado, o mordomo apareceu com um envelope na prateada prata. De sua graça, o Duque de Raven apanhou a minha dama. Tentando de disfarçar a sua ansiedade, Adeline tomou a carta e quebrou o selo. Dentro estava uma breve nota de Frederick escrita. Meu querida Adeline, perdoe a minha inconcebível silêncio passado últimos. Negócios urgentes, negócios exigiram a minha atenção às Tribunal Raven Court Hall em Surrey. Eu escrevo agora a partir de estrada, de regresso para Londres com toda a pressa. Há assuntos que devemos discutir. Explicações que estou em dívida, uma explicação. Se estiver de acordo, eu entrarei ligar amanhã às 2h. Até então, eu permanecerei inteiramente seu. Frederick Adeline ler a nota 3 vezes, procurando por pistas entre o cuidadosamente escritas linhas. O tom formal era diferente, o Frederick ela tinha que a conhecer, e o vaga referência a assuntos que devemos discutir. Esquerda, ela inquieta. Ainda assim, a assinatura, inteiramente sua, oferece garantia de que os seus sentimentos permaneceram inalterados. Quando a carruagem de Frederico chegou o tarde seguinte, Adeline estava esperando em o desenho, um romance aberto, mas não lido em seu colo. O anunciou a sua chegada, e Frederick entrou, curvando-se formalmente para o seu pai, que estava sentado ao lado janela a janela, antes de virar para ela. Adeline ficou chocada por sua aparência. Embora vestido de forma impecável, vestido como sempre, Frederick parecia como se não dormido há dias. Sombras escuras, sombras sublinhavam os seus olhos e tensão marcaram a sua boca.
Quando ele tomou a mão dela mão e levantou-a para seus lábios, ela sentiu um ligeiro tremor em seus dedos. Senhora Adeline, Lord Westbrook, obrigado vocês por receber-me. A sua sugestão sugeriu urgência. Disse o pai observou. É tudo bem? Frederick hesitou. Eu estou a mim mesmo a necessidade de um conversa com Lady Adeline. Com a sua permissão, senhor. O conde estudou ele durante um longo momento. O jardim, talvez? Dentro visão de a casa, mas além do alcance da voz de servos curiosos. Obrigado você. Frederick inclinaram-se a cabeça com gratidão. Minutos depois, Adeline encontrou a caminhar ao lado de Frederick, ao longo um caminho que serpenteava por o pai cuidadosamente cuidado. O conde tinha posicionado estrategicamente em uma janela com vista ao seu percurso, presente, mas não intrusivo. Frederick permaneceu em silêncio até chegaram a pequeno banco de pedra parcialmente protegido por arbustos ornamentais. Será que você sentará comigo? Adeline concordou, arranjando suas saias, enquanto o seu coração batia desconfortavelmente contra suas costelas. Você é assustador, Frederick. O que é acontecido? Ele correu a mão pelo cabelo, uma gesto ela nunca teve e nunca visto fazer antes. Eu devo a uma explicação sobre Lady Caroline. Oh, Adeline não tinha certa se de ficar aliviado ou mais preocupado. O seu antiga ligação, a minha antigo erro, ele corrigiu com severidade. Caroline e eu estávamos brevemente cerca de 3 anos atrás. Ela estava recém-viúva. Ele estava sem dinheiro, tremendo a cabeça. Ah, não há desculpas. Eu comportei-me mal. Já essas coisas acontecem, disse Adeline, cuidadosamente. O passado é o passado. Se apenas isso permanecesse lá. A mandíbula de Frederico Mandíbula apertou. A baile, Caroline informou-me que ela está grávida criança. O meu filha, ela afirma. As palavras atingiram Adeline como um golpe. Eu vejo, ela conseguiu. Embora a sua mente estivesse com implicações. Não. Frederick chegou por as mãos dela. Agarrou-os elas quase desesperadamente. O momento é impossível. Eu não estado em intimidade com Caroline há mais de 2 anos. Hope e dúvida recompensada dentro de Adeline. Então, por que ela reivindicar dinheiro, influência, vingança? A sua expressão endureceu. Caroline descobriu que o meu interesse em você é sério. Ela está ameaçada de criar um escândalo a menos que eu forneça compensação financeira. Chantagem, Adeline sussurrou. Exatamente. O aperto de Frederick, aperto sobre suas mãos, apertou. Eu passado os últimos 3 dias em Ravencourt, consultando antigos correspondentes, falando com servos que podem verificar o meu paradeiro durante o período. Eu posso provar a impossibilidade de reivindicação. O alívio lavou Adeline, seguido imediatamente por preocupação. Mas se ela estiver desesperada o suficiente para tentar uma coisa esquema, ela não parar facilmente, Frederick reconheceu. O que eu tive que dizer você. O que quer que aconteça a seguir, eu precisava de ti que soubesse a verdade. Adeline estudou o rosto, a tensão evidente em cada linha. O medo espreita atrás seus olhos. Medo não por ele, ela percebeu, mas para o que isso pode significar para eles. Eu acredito em ti, disse simplesmente. A sua expressão esclareceu, a esperança substituindo a ansiedade. O que faz? Sim, ela apertou as mãos dele. Embora eu admito que estou curioso por que estás tão certo de que criança não pode ser sua, mesmo após 2 anos. As bochechas de Frederick ficaram ligeiramente. Surpreendente exibição de constrangimento de um homem normalmente tão composta, porque para os últimos 18 meses Caroline tem estado no estrangeiro, na Itália e depois Viena. Ela voltou para Londres apenas uma quinzena. Compreensão ou entendimento surgiu, e ela não estar 6 meses de como ela afirma. Precisamente, Frederick exalou profundamente. Mas provar isso publicamente seria ser complicado, e de qualquer forma, as fofocas seriam ser prejudiciais. Ele olhou para o lado. Prejudicial para qualquer pessoa associado a mim. Adeline ouviu implicação. Ele estava oferecendo a ela uma fuga, uma oportunidade para se distanciar de si mesma de o escândalo.
O que vai fazer? Fazer? Ela perguntou em vez disso. Confrontar ela com as evidências que eu reunido. Ofereço uma acordo para evitar conflitos, não porque ela reivindicação tem mérito, mas porque prolongar isso não a ninguém, disse ele, expressão tornou-se séria, e fazer isso absolutamente claro que qualquer tentativa de difamar a sua reputação será ser atendida com plena força de minha influência e recursos. O calor floresceu em peito de Adeline Peito ao seu instinto protetor. Tu pensaste pensado isso. Eu pensado pouco mais nada isso últimos dias. A voz de Frederick Voss ficou mais baixa. Exceto pela como isso pode o que está entre nós. E o que faz entre nós, Frederick? Adeline perguntou suavemente, precisando ouvir dizer isso claramente. Ele conheceu o olhar diretamente. Tudo eu nunca soube ler eu queria até eu te conheci você. Uma oportunidade de felicidade, um futuro construído na respeito mútuo. E se eu tenho sortudo além do merecer amor, ele hesitou e então acrescentou em voz baixa. A menos que isso mudar os seus sentimentos. Adeline considerou a sua resposta cuidadosamente. A situação era certamente não o que ela tinha imaginado quando permitiu que Frederick a cortejá-la a ela. Havia seria ser desafios, possivelmente escândalo, definitivamente fofocas. O prudente seria ser dar um passo para trás, para proteger a si mesma de uma tempestade que se aproximava. No entanto, olhando para Frederick, orgulhoso, vulnerável, honesto, ela descobriu ela não conseguia suportar o pensamento de perder ele. Não quando ela estava começando a compreender a profundidade de ela próprios sentimentos. Os meus permanecem os mesmos, disse ela, disse com firmeza. Embora eu agradeço a sua honestidade em partilhar isso com mim. Alívio tomou conta de mim sobre suas. Eu prometo a ti, Adeline, isso vai ser resolvido. Eu não permitir Caroline ou ninguém a vir entre nós. Vamos enfrentar isso juntos. Decidiu, surpreendendo a si mesma com a sua certeza. O que quer que acontecer? A expressão de Frederick suavizou-se com algo que parecia notavelmente a adoração. Juntos, ele repetiu, como se testando a palavra. Eu gosto de o som dessa isso. Eles ficaram em companheirismo por um momento, mãos ainda juntas, o jardim tranquilo à sua volta eles, exceto pássaros, o canto dos pássaros e os distantes sons de Londres além as muralhas. Adeline sentiu uma paz apoderar-se sobre ela. O caminho à frente pode não ser fácil, mas para a primeira vez ela estava certa que era o caminho que ela queria para, com Frederick ao lado dela. Eu devo devolver a ti para seu pai antes de ele decidir eu comprometi a sua virtude. Frederick disse eventualmente, embora ele não nenhuma movimento para libertá-la às mãos. Há alguns mais minutos não fazer diferença, ela respondeu, relutante em quebrar o momento. Frederick sorriu, um sorriso genuíno que atingiu seus olhos e aliviou a tensão de o seu rosto. Alguns poucos mais minutos, ele concordou. Embora eu pudesse ficar feliz ficar aqui contigo você até o pôr do sol. Adeline regressou o seu, consciente de que algo fundamental tinha mudado entre eles. Eles tinham enfrentado o seu primeiro verdadeiro desafio e emergiram mais forte. Seja qual for o Lady Caroline tentar a seguir, Adeline estava confiante que eles estariam superar isso juntos. O escândalo, quando veio a público, foi ainda pior e melhor do que Adeline tinha previsto. Lady Caroline, descobrindo que a sua tentativa de chantagem frustrada por as provas de Frederick, escolheu a opção nuclear. Ela anunciou a sua condição em Condessa Spencer, em voz alta lamentando que o Duque de Ravencourt tinha abandonado a sua em sua hora de necessidade. Por uma manhã seguinte, todos de Londres estavam animada com a história. O nome de Frederick estava em todas as bicos, o seu personagem dissecado em salas de desenho salas em Mayfair. Alguns defenderam, apontando para questionável comportamento de Caroline questionável e oportunidade timing. Outros estavam todos muito ansiosos para acreditar o pior de um homem com história de Frederick a história. Adeline aprendeu sobre incidente em incidente, não por Frederick próprio, mas da sua dama de companhia, que relatou isso com os olhos arregalados excitação enquanto arranjava o seu cabelo para o dia. Eles dizem Lady Sedley desmaiou morta depois de o anúncio. Vossa Senhora tinha que ser levada de a sala por Lord Hartington. E agora todos estão a perguntar-se o que a sua graça fará fazer. Agradeço, Alice. Isso vai ser a tudo, disse Adeline, disse com firmeza,
Despedir-se à empregada uma vez o seu toilette estivesse concluído. Sozinha, ela pressionou os dedos contra suas têmporas. Ela tinha sabido isso, estava que isso iria acontecer, tivesse roubado para si para isso. Ainda a realidade era intimidadora. Ela só conseguia apenas imagine o que Frederick devia estar enfrentando. Quando o seu pai entrou, sala de paz, o seu séria confirmou os medos. Eu presumo que ouviu, disse ele, disse sem preâmbulos. Adeline acenou com a cabeça, empurrando a sua torrada para o lado. De Alice, é isso tão péssimo como ela sugere? Pior, talvez? O conde suspirou profundamente. Lady Caroline tem brincado sua bem. Se a sua reivindicação tenha mérito, importa menos do que os danos já causados. Isso não nenhum, Adeline insistiu. Frederick tem provas. Provas de que pode convencer mentes, mas não fazer pouco para acalmar as línguas. Ele olhou ela com firmeza. Você percebe que isso afeta você tanto bem. A sua ligação com Ravencourt é amplamente conhecida. Estou a par, e ainda assim você parece notavelmente composta. O pai dela estudou com ela com olhos semicerrados. Você sabias que isso Frederick confidenciou a mim há 3 dias atrás. Adeline conheceu o seu olhar diretamente. Ele reunindo provas para refutar a senhora Caroline. A criança não pode possivelmente ser dele. Eu vejo. A expressão do conde suavizou-se ligeiramente. Ele disse você antes a tempestade começar. Isso fala bem dele e ele. Ele está melhor homem do que a sua reputação. Então seria, parece. O pai dela tocou pensativamente na mesa. No entanto, isso coloca você em uma posição. Alguns evitar você apenas por manter a sua associação com ele. Adeline levantou o queixo. Então eles não amigos que valham de manter. Uma dica de orgulho passou em seus olhos. Você preocupas por ele profundamente, não você? Eu gosto, ela admitiu em voz baixa. Mais do que eu pensava possível. O Earl acenou lentamente. Então nós devemos tempo isso juntos. O Humphrey não abandonam aqueles que cuidamos em primeiro sinal de problemas. Alívio e gratidão lavaram Adeline. Adeline, o seu pai significou tudo. Obrigado você. Não me agrade ainda, advertia ele e advertiu. O próximo serão testar-nos nós todos. Agora, conclua o pequeno almoço. Eu suspeito que teremos visitas em breve, que procurando confirmação dos rumores, se nada mais. Ele estava certo. Ao meio-dia, o sala de desenho recebido um desfile de conhecidos preocupados, cada um mais transparentemente e curiosos do que o último. Lady Harrington expressou choque pelo fato de querida Adeline tivesse levada em Poruduque. A senhora Fitzhugh perguntou em voz alta se havia alguma verdade nos rumores de que Frederick tinha fugido para o continente para escapar às suas responsabilidades. O jovem Lord Pembroke, na verdade, tinha a ousadia de sugerir que com a reputação da Ravencourt, reputação em frangalhos, Adeline pode considerar a sua própria admiração de longa data. Adeline resistiu tudo com o aparente, nem confirmando nem negando a culpa de Frederick, apenas afirmando que ela reservava o seu julgamento até todos os fatos estivessem conhecidos. Interiormente, no entanto, ela fervia pela ansiedade com que a sociedade condenou um homem. Muitos tinham faído acima apenas dias antes. Por final da tarde, quando o rio de visitantes finalmente diminuiu, Adeline estava exausta. Ela retirou-se para seu quarto, despachando a sua empregada e afundando no janela que dava vista ao jardim. Choveu tinha começado a cair, combinando a sua humor. Batida suave, batida a porta, acordou ela de seus pensamentos. Sim, o pai entrou, um envelope na mão. De Ravencourt. O seu noivo entregou diretamente. Adeline levou a carta com os dedos que tremiam ligeiramente. Obrigado você. O condessa hesitou. O que quer que a sua decisão, Adeline, sabia que você tem o meu apoio. Quando ele partiu partido, ela quebrou o selo e desdobrou a única folha de papel. A minha querida Adeline, por agora você já ter ouvido falar Caroline's acusação. Eu gostaria tido ido para você imediatamente, mas eu temia a minha presença apenas ainda mais prejudicar a sua reputação. Eu consultado meus advogados. Nós estamos a preparar para apresentar provas irrefutáveis, provas de falsidade de Caroline falsidade, incluindo declarações juramentadas.
Declarações de ela próprios servos, confirmando suas viagens ao estrangeiro durante o período. A assunto será ser resolvida, embora não sem desagradáveis. O que eu não posso suportar é o pensamento de que você pode sofrer por sua associação comigo mim. Sociedade é cruel, especialmente para mulheres de reputação que ousam a defender por aqueles sob escrutínio. Eu compreenderia compreender completamente se você desejasse a se distanciar de si mesmo de mim até esta tempestade passe. No entanto, eu devo ser honesto. O pensamento de perder você, mesmo que temporariamente, enche-me de desespero. Estes últimas têm mostrado-me o que a minha vida poderia ser contigo, você nela isso. Eu encontro que não consigo voltar para o vazio que te precedeu você. Eu chamarei ligar amanhã ao meio-dia. Se você receber, eu devo saber que há ainda esperança. Se não, eu devo respeitar a sua decisão, embora ela quebrar o que restas de meu coração. Sua sempre, Frederick Adeline pressionou a carta contra peito, emoções em guerra dentro ela. A disposição em libertar ela de sua compreensão era nobre, mas desnecessária. Fez ele realmente acreditava que ela iria abandoná-lo, ele em primeiro teste de seu ligação? Ela mudou-se para escrever escrita escritório e escreveu uma rápida: Frederick, eu receber você amanhã, e todos os dias, a partir daí, o escândalo ser maldito. Não, Mimi, uma saída eu tenho nenhum desejo de tomar. Não enfrentamos isso juntos, como acordado. Atenciosamente em todos os temporais, Adeline. Ela selou o envelope rapidamente. Antes de a dúvida pudesse ousadas palavras, e tocou para um servo para ter entregue imediatamente. Como ela observava o mensageiro partir através da chuva, Adeline sentiu uma estranha calma apoderar-se sobre ela. Por primeira vez em vida, ela estava absolutamente certa de a sua própria opinião e coração. Frederick chegou precisamente ao meio-dia, o dia seguinte a sua carruagem puxada por escadas de passantes. Ele entrou o Humphrey com o seu surra habitual. Embora Adeline notou novas linhas da tensão em torno de seus olhos, o ligeiro aperto em seu mandíbula. Eles não estavam não sozinhos. O Condes permaneceu presente durante toda a visita. Sentado por janela a janela com um jornal, ele fingiu estar ler. Mesmo assim, quando Frederick levou a mão de Adeline, o seu toque transmitiu tudo o que as palavras podiam não. Você recebeu a minha nota, disse suavemente. Eu fiz isso. Ela apertou os dedos dele. A minha resposta mantém-se. O alívio transformou-se suas traços. Eu não mereço de ti. Felizmente, isso não para você de decidir. Adeline sorriu, esperando que acalmar o seu evidente angústia. Agora, diga-me o teu plano. Frederick olhou para o seu pai, que baixou o jornal ligeiramente. Você pode falar livremente, Ravencourt. Nós estamos todos aliados aqui. Com uma aceno de gratidão, Frederick descreveu a estratégia os seus advogados tinham elaborado. Vamos apresentar as nossas provas não em tribunal, mas para um grupo de influentes membros da sociedade, aqueles cujo julgamento tem peso. Lady Caroline próprias tem concordado em testemunhar que a sua senhora não ainda mostrado nenhum sinais de gravidez. Combinado com provas de suas prolongadas viagens no estrangeiro, deverá ser suficiente para desacreditar a sua reivindicação. E o que faz Lady Caroline diz a isso? Adeline perguntou. A expressão de Frederick ficou escuridão. Ela afirma a sua ficção, embora ela é crescido menos confiante. Eu acredito que ela esperava que eu pagara imediatamente, em vez do que lutar. Ela não sabe você muito bem, Adeline observou. Não como ela pensava. Uma dica de seu humor habitual. Humor surgiu brevemente. Eu também enviado uma mensagem ao Barão Sedley que em Northland. Eles nunca aprovado a Caroline e vai estar ansiosa em impedir que ela de usar o seu nome em tal esquema. O Earl dobrou o jornal. Uma abordagem. Quando você apresentará esta prova? Amanhã à noite. Eu organizei uma pequena reunião no tribunal de Raven. Apenas uma dezena pessoas cuja influência podem provir a maré de fofocas. Nós devemos participar, de claro. O pai afirmou o assunto de factualmente. Adeline e eu, Frederick, olhamos entre eles, momentaneamente sem palavras. Você faria fazer isso publicamente, alinhar-se vocês com mim em tal um momento?
É claro, Adeline disse simplesmente. Isso é o que faz para aqueles pessoas se preocupa. Algo mudou em expressão de Frederick, suavização, uma vulnerabilidade raramente vislumbrado sob o seu reserva ducal. Nunca tido isso antes, admitiu em voz baixa. As pessoas que ficam ao meu lado mim, não para meu título ou riqueza, mas por mim, o seu pai limpou a garganta. Sim, bem, o Humphrey são notoriamente teimosos quanto ao apoiar causas perdidas. O seu tom era áspero, mas os seus olhos tinham uma surpreendente calor, embora em este caso eu não acredito que causa tenha perdida para tudo. O resto de Frederick foi breve, mas significativa. Quando ele levantou-se para se levantar para sair, ele fez uma vênia para a mão de Adeline Mão, com uma reverência que falava muito. Até amanhã. Até amanhã. Ela ecoou, desejando que eles pudessem ter ainda um momento de verdadeira privacidade. Como se estivesse a ler os seus pensamentos, o seu pai de repente ficou absorto em recuperar algo de um instante. As suas costas estavam deliberadamente para eles. Frederick aproveitou a oportunidade para aproximar-se mais perto. Eu amo você. Ele sussurrou. As palavras significavam para ela. O que quer que acontecer a seguir, sabe disso. Antes de Adeline pudesse responder, ele endireitou-se endireitado e estava a dar ordens ao seu pai um adeus. Ela observou. Partir, aqueles 3 palavras ecoando na sua mente, preenchendo a sua com uma certeza que transcendia a mesquinhos da sociedade. Tribunal Courthouse erguia-se como uma fortaleza no meio de Mayfair, cidade-casas, maiores, a sua fachada iluminada por tochas, enquanto Adeline e o seu pai chegaram à noite. Um discreto camareiro acompanhou para dentro, passando a imponente entrada com o seu colunas de mármore e retratos ancestrais, e em sala de desenho onde um pequeno, mas influente reunião aguardava. Adeline reconheceu a maioria deles aqueles presentes. Senhor e Lady Wentworth, cujas opinião era respeitada até mesmo por a rainha, o Dagger, duquesa de Clarendon, cuja aprovação poderia fazer ou destruir reputações. O almirante Blackwood, famoso por sua honestidade irrepreensível, e vários outros de semelhantes posições, todos transformados para observar enquanto Adeline entrava em a casa braço do pai braço, com expressões variando entre curiosidade a aprovação a quase disfarce e desaprovação. Frederick avançou imediatamente para cumprimentá-los, olhando mais parecido ele mesmo do que ele tinha nos dias. Qualquer que fosse fardo ele carregava, ele usava o seu título como armadura esta noite. Cada centímetro, o Duque de Ravencourt. Lord Westbrook, Lady Adeline, obrigado vocês por ter vindo. Os seus palavras formais desmentiram, escondiam cordialidade em seus olhos enquanto eles encontraram os de Adeline. Nós não perder isso, o pai dela respondeu em voz alta o suficiente para todos ouvir. O Humphrey estande com aqueles nós, acreditamos. Um murmúrio correu pela convidados reunidos. O público do conde declaração de apoio pesou peso, especialmente dado o seu próprio excelente reputação. A noite decorreu com cuidadosa. Frederick primeiro agradeceu a todos por participarem, reconhecendo a delicada natureza da reunião. Então, com admirável compostura, ele apresentou as provas, refutando Lady Caroline. Declarações de sua funcionários, documentação de suas viagens ao estrangeiro, testemunhos de seu médico, que, embora não violar a confidencialidade, confirmou ele tinha observado nenhum sinais de gravidez durante recentes consultas. A maioria das condenação de tudo foi uma carta de Caroline ela própria, datada de 3 meses antes de Viena, em onde ela queixou-se de estar completamente sozinha, sem nenhuma perspectiva de mudar a minha estado em o previsível futuro. Dificilmente as palavras de uma mulher carregando a criança de um duque. Como Frederico concluiu a sua apresentação, um pesado silêncio caiu sobre a sala. Ele estava o Duquesa Duchess que quebrou, batendo a sua bengala com força contra o chão. Bem, isso parece conclusivo o suficiente para qualquer razoável pessoa. Ela em o seu voz. Lady Caroline sempre era teatral. Eu lembro-me a sua mãe estava muito a mesmo, para sempre fabricando dramas onde nenhum existiam. O almirante Blackwood acenou com a cabeça em concordância.
As evidências são convincentes. A sua graça, eu, por um, estou satisfeito. Um por um, os convidados expressaram sentimentos. Não todos estavam tão enfáticos como o da Águer ou o almirante, mas a maré estava claramente a mudar a favor de Frederico. Por hora as bebidas foram servidos, a atmosfera ficou aliviado consideravelmente. Adeline descobriu que estava abordada por Lady Wentworth, uma formidável matrona conhecida por suas avaliações perspicazes, avaliações de caráter. Você escolhido um tema interessante, momento para se alinhar a si mesmo com Ravencourt, meu querida. Eu acredito em julgar uma pessoa pelas suas ações, não rumores. Adeline respondeu com serenidade. Lady Wentworth estreitaram-se. E o que fazer suas ações dizem? Que ele está um homem de integridade, que enfrenta os desafios diretamente, em vez de do que esconder eles. Adeline conheceu o mulher mais velha mulher olhar penetrante, e que ele valoriza a verdade acima da conveniência. Um sorriso espalhou-se pelo rosto Lady Wentworth. Bem dito. Talvez haja mais a ambos você do que o olho. Ela deu uma palmadinha em o braço de Adeline Braço. Ele vai precisar de alguém com coragem. Tu sabes, o título vem de responsabilidades, consideráveis responsabilidades. Antes de Adeline pudesse processar as implicações de essas palavras, uma comoção arrogou a partir da entrada. Elevou e uma voz estridente de uma mulher tons. E então o som de alguém a forçar o seu caminho passar servos. Momentos depois, o sala de estar, abriram-se para revelar Lady Caroline Sedley. O seu rosto corado de raiva ou esforço. O rosto dela perfeição habitual, aparência perfeita, aparência ligeiramente desgrenhada. Como ousa a fazer isso? Ela exigiu, olhando para Frederick. Como ousa você reunir estas pessoas para difamar? Frederick permaneceu notavelmente composta. Lady Sedley, você não estava não convidada para esta reunião. Personagem privada a caráter. O que quer dizer? O olhar de Caroline passou pela sala, observando a convidados com visível desânimo. Os seus olhos abriram-se ainda mais quando eles aterraram em Adeline. E você trouxe ela o teu última conquista. Ela sabe sobre nós, Frederick. Sobre nossa história. Ela sabe tudo, Frederick respondeu calmamente, incluindo a impossibilidade de o seu reivindicação. Perdeu a compostura escapou ainda mais. Você negar a sua próprio filho depois de tudo nós partilhamos. Não há nenhuma criança, Caroline. A voz de Frederick permaneceu firme, mas chegou vantagem de aço. Nós sabemos isso. Para um momento, pareceu que Lady Caroline pudesse continuar a sua atuação. Então, vendo o escarnecimento que ao seu redor algo em ela desmoronou. Os seus ombros caíram e um cálculo entrou nos seus olhos. Talvez eu estava enganado, disse cuidadosamente. Em minha angústia e solidão, talvez eu interpretei mal certos sinais. O Dagger Duchess resmungou audivelmente. Momento conveniente, momento para tal, uma revelação, meu querida. Caroline tirou a sua olhar antes de voltar para Frederick. Eu nunca tive a intenção causar um escândalo, Frederick. Você deve acreditar isso. Eu só queria o que você sempre. Ele interrompeu em voz baixa. Segurança, posição, vingança para percebidas desprezo. Ele tremeu a cabeça. Acabou, Caroline. Qualquer que seja o jogo estejas a jogar, termina esta noite. Algo feio passou através seus belos. Você vai arrepender-se isso, ela sibilou, deixando cair toda a sua pretensão. Ambos de vocês. O seu olhar mudou para Adeline, o ódio evidente em seus olhos. Aproveite dele enquanto puder, Lady Adeline. Ele cansa de o seu brincadeiras coisas eventualmente. Sempre. Isso é bastante suficiente. O Earl de Westbrook avançou para a frente com uma expressão tremenda. Você esquecer-se de si mesma, senhora. 2 lacaios apareceram à porta, chamados por Frederick discreto. Lady Sedley estava a sair, disse com firmeza. Por favor, veja ela para o seu carruagem. Com magnífico desprezo, Caroline endireitou os ombros e olhou uma última vez ao redor da sala. Isto não está acabado. Com essa tiro de despedida, ela permitindo a si mesma a ser escoltada para fora, a sua dignidade em farrapos, mas a sua cabeça mantinha-se alta.
Em silêncio, silêncio que se seguiu o seu dramática saída, Adeline ficou profundamente consciente de cada olho em sala-sala voltados para ela. Ela ficou permanecido composta durante toda a conversa com Caroline. Interrupção de Caroline, mas agora sentiu o peso do escrutínio. O que seria fazer disso desta cena, de seu papel nela ela? Para ela surpresa, estava novamente o Duquesa Duchess que assumiu o comando. Bem, isso foi mais entretenimento do que eu esperava este boa noite. Ela riu seca. Raven apanhado. Tu certamente sabe como a receber uma reunião. Uma ondulação de risos rompeu a tensão. Frederick mudou-se para lado de Adeline. A sua presença estabilizou. Peço desculpa por essa infeliz interrupção, disse ele e abordou a sala. Lady Caroline está preocupada. Desesperada mais como, o almirante Blackwood observou. O esquema era transparente desde o início. Lord Wentworth limpou a garganta. Eu acreditamos que já vimos tudo o que precisamos para ver, Ravenclaw. As tuas provas foram convincentes antes. Lady Sedley apenas confirmou isso. Um por um, os convidados expressaram semelhantes sentimentos. Por um momento começaram a partir. Estava claro que Frederick tinha vencido esta batalha. Há vozes de sociedade londrina, agora contra acusações de Caroline, acusações com factos, e o escândalo gradualmente perder o seu poder. À medida que os últimos convidados partiram, Adeline descobriu sozinha com Frederick e o seu pai em o grande sala. O Earl, mostrando um tato inesperado, anunciou a sua intenção de analisar uma particularmente interessante pintura em galeria ao lado. 5 minutos, ele advertiu enquanto saía. Não um momento mais. Quando a porta fechou atrás dele, Frederick virou-se para Adeline, pegando suas mãos nas suas. Você tudo bem? A aparência de Caroline foi inesperada. Eu estou bem, ela assegurou, apertando-os. Embora eu admito, ela é bastante assustadora quando frustrada. A sorriso surpreso escapou ele. Isso é uma palavra para isso. A sua expressão ficou séria. Tu era um magnífico esta noite, em pé ao meu lado de mim, de frente para baixo. Eu não sei como agradecer você. Você não precisa de agradecer a mim. Adeline conheceu o seu olhar com firmeza. O que eu disse na minha nota. Juntos, em todos os temporais, os olhos de Frederico escureceram de emoção. Antes de o seu pai regressar, há algo que eu preciso perguntar a ti. Ele hesitou de forma atípica e incerto. Talvez muito cedo tudo o que aconteceu, mas esta noite mostrado que a vida é imprevisível e algumas coisas não devem esperar. O coração de Adeline começou a acelerar, enquanto Frederick, para espanto, rebaixou a um joelho diante dela. Adeline Humphrey, disse suavemente. Quando você fugiu para Derbyshire, eu segui porque eu não conseguia suportar o pensar de perder você. Estes últimas têm apenas confirmado o que eu sabia na altura, que você é essencial para minha felicidade, para minha existência. Ele tirou a profunda respiração. Você faria fazer o grande honra de me tornar minha esposa, embora ela tinha começado a esperar por este momento. A realidade dele isso, Frederick. Ajoelhando-se diante ela, o seu coração em os seus olhos, roubou o fôlego de Adeline, o fôlego. Por uma mulher que teve uma vez jurado nunca arriscar o seu coração, a viagem para este momento parecia tanto impossível e inevitável. Sim, ela sussurrou, e com mais ânimo. Sim, Frederick, eu casar contigo. A alegria transformou-se a seus traços. Ele levantou-se rapidamente, puxando ela para seus braços com falta de moderação. Totalmente contra com o seu cuidadosa. Você me feito mil mais feliz homens, murmurou ele contra o cabelo dela cabelo. E eu estou o mais feliz mulheres. Respondeu ela, permitindo a si mesma encostar em abraço. Embora talvez devêssemos nos compor-nos antes de meu pai regressar. Frederick riu, relutante soltando a ela, exceto por suas mãos, que ele mantinha entrelaçadas nas suas. Eu deveria falar com imediatamente. Peça a sua bênção formalmente. Eu suspeito que ele já sabe o que você pretende. Adeline sorriu. Ele não ter deixado sozinhos de outra forma.
Como se no sinal, o desenho sala abriu-se e o conde reapareceu. Um olhar para seus mãos e expressões radiantes, expressões diziam tudo. Eu vejo parabéns são em ordem. Observou ele, observou seca. Supondo você realmente perguntado por minha mão da minha filha, Ravencourt, e não apenas informada sobre suas intenções, Frederick endireitou-se. Lord Westbrook, eu me sentiria honrado em sua solicitação, a sua bênção sobre nosso casamento. Eu amor a tua filha profundamente e vai passar a minha vida a garantir a sua felicidade. O Condessa estudou os dois por muito longo antes de acene com a cabeça. Você tem isso. Embora eu aviso você, Ravencourt, Adeline nunca estado fácil criança fácil. Eu duvido que ela ser fácil esposa. Eu gostaria tê-la ela não de outra maneira. Frederick respondeu com absoluta sinceridade. Como eles partiram Ravencourt House naquela noite, Adeline sabia que as fofocas continuar a circular por um tempo. O anúncio de noivado iria criar um nova de especulação, especialmente dada a recente escândalo. No entanto, para a primeira vez em vida, ela descobriu que não importava o que a sociedade pensava. Ela tinha encontrado algo infinitamente mais precioso do que reputação. Ela tinha encontrado o amor com um homem que tinha provado ser digno dela confiança. Epílogo. 3 anos depois. Tarde, luz do sol incidia através das janelas do quarto das crianças em Ravencourt, banho o sala em dourado. Adeline sentou-se em uma cadeira de balanço, o seu filho embalo nas seus braços enquanto ele cochilava depois de a sua alimentação. Aos 10 meses de idade, Edward James Montrose, futuro duque de Ravencourt, era a imagem de seu pai. A mesmo cabelo escuro os mesmo expressão imperiosa expressão quando desagradado, o mesmo sorriso devastador sorriso quando encantado. A porta abriu-se silenciosamente e Frederick entrou fresco de uma passeio pela propriedade. O seu rosto iluminou-se ao ver de sua esposa e filho. Uma transformação que ainda feita o coração de Adeline coração bater mais forte depois de 3 anos de casamento. Como estão os meus pessoas favoritas estão em toda a de Inglaterra? Ele perguntou suavemente, para beijar primeiro o seu filho cabeça, depois a cabelo lábios voltados para cima. Sonolento, mas satisfeita, Adeline respondeu, sorridente para cima para ele. Como estava a sua viagem? Produtiva. O novo inquilino em Brookfield Farm tem excelentes ideias para melhorar a drenagem em campos mais baixos. Frederick estabeleceu-se nos uma cadeira ao lado deles, estendendo a mão para o seu bochecha com um dedo. Tem ele estado bom hoje? Perfeito como sempre. Adeline ajustou o bebê adormecido bebê. Embora eu suspeito ele está a poupar a sua energia para esta noite quando nós tivermos companhia. Frederick resmungou de bom humor. Ainda não entendo por que concordamos em hospedar o teu pai e a tua tia por uma semana inteira. Porque eles adoram o neto e o sobrinho neto, e porque lhes devemos por terem ficado ao nosso lado quando o resto da sociedade vacilou. Ela lançou-lhe um olhar significativo. E por que eu disse para fazer isso? Ah, sim, essa razão tão convincente. Os olhos de Frederick se enrugaram de diversão. Como eu poderia esquecer a cláusula em nossos votos de casamento? E a duquesa sempre terá a palavra final. Uma adição sábia, Adeline sorriu. Uma que nos serviu bem, eu acho. A expressão de Frederick suavizou-se enquanto ele a contemplava. Tudo em nosso casamento me serviu bem. Melhor do que eu mereço. Bobagem. Adeline estendeu a mão para segurar a dele. Você merece toda a felicidade, Frederick. Assim como eu. Os últimos 3 anos não foram isentos de desafios. A sociedade acabou aceitando o casamento deles, embora alguns ainda cochichassem sobre as circunstâncias escandalosas do noivado. Lady Caroline partiu para o continente logo após sua humilhação no tribunal de Raven, supostamente encontrando um conde italiano rico para se casar, a uma distância conveniente de sua desgraça em Londres. Mais significativos do que essas questões externas foram os ajustes internos que eles navegaram juntos. Frederick teve que aprender a compartilhar sua vida e suas decisões após anos de autoridade solitária. Adeline teve que se adaptar às responsabilidades de uma duquesa, a administrar vastas propriedades e um pequeno exército de servos. Ambos tiveram que descobrir como ser parceiros em todas as coisas, discutir sem ferir, ceder sem ressentimento. No entanto,
Apesar de tudo isso, o amor deles só se aprofundou. A paixão que os unira inicialmente amadurecera em algo mais rico, uma compreensão profunda, uma confiança inabalável, um propósito comum que tornava até mesmo os dias difíceis suportáveis. Edward se mexeu nos braços de Adeline, seu rostinho se contorcendo antes de relaxar e voltar a dormir. Ambos os pais o observavam com expressões idênticas de admiração. Nunca imaginei isso, confessou Frederick baixinho. Uma família, um filho, uma esposa que me desafia e me encanta na mesma medida. Nem mesmo quando atravessaste aquela tempestade para me encontrar, Adeline provocou gentilmente. Talvez naquela altura, ele sorriu ao recordar. Embora eu estivesse apenas a esperar que não me mandasses embora. Nunca poderia ter sonhado que construirias esta vida comigo. Adeline pensou na sua jornada, desde o seu cansaço inicial até a sua fuga para Derbyshire, desde a sua perseguição dramática até a sua resistência contra o escândalo e os boatos. Cada passo os trouxe até aqui, para este quarto de crianças ensolarado, para a família que criaram juntos. Estou feliz por ter fugido, ela refletiu. E estou ainda mais feliz por você ter me seguido. Frederick levou a mão dela aos lábios. Eu te seguiria a qualquer lugar, Adeline Montrose, através de tempestades e dias de sol. Eu também, ela respondeu suavemente. Sempre seguirei. Lá fora, a zona rural inglesa se estendia pacífica e verdejante ao redor de Ravenscourt Hall. Lá dentro, um duque e uma duquesa e seu filho adormecido permaneciam envoltos no milagre silencioso de sua felicidade. Uma felicidade construída não sobre a perfeição de um conto de fadas, mas sobre a base mais sólida do amor testado e comprovado, das tempestades enfrentadas juntos, dos corações que encontraram seu lar um no outro. Fim. Caro ouvinte, há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que os aplausos. E quando permanecer significa mais do que 1000 declarações, a história desta noite não foi apenas sobre um duque e uma senhora. Foi sobre si, sobre qualquer pessoa que já duvidou do seu valor, sobre aqueles que se afastaram de algo bonito simplesmente porque não acreditavam que poderiam ser escolhidos completamente, verdadeiramente e sem condições. Veja, em cada um de nós há um lugar tranquilo que anseia por ser visto além das máscaras. Um lugar que não anseia pela perfeição, mas pelo reconhecimento. Se a vida parece incerta agora, se o seu mundo tem mais trovões do que luz do sol, lembre-se disso. As pessoas que realmente importam não se intimidarão com as suas sombras. Elas o encontrarão mesmo no silêncio, mesmo quando você se esconder. Então, esta noite, permita-se descansar. Deixe a sua respiração suavizar. Deixe a noite abraçá-lo como um amigo querido. Nem tudo precisa ser resolvido antes do amanhecer. Algumas coisas só precisam ser sentidas e sobrevividas com graça. Que o sono o encontre gentilmente e que amanhã o receba com carinho. Equipa Legends of the Fall. Muito obrigado por ficarem conosco até o fim. Esperamos que esta história tenha trazido conforto ao seu coração e lembrado que o amor, quando verdadeiro, nunca pede que você se diminua. Ele convida você a florescer. Por favor, considere subscrever o nosso canal, deixar um comentário, gostar deste vídeo e partilhá-lo com alguém de quem gosta. Do fundo do nosso coração, o seu apoio ajuda-nos a sentir-nos vistos e incentiva-nos a continuar a contar mais histórias cheias de amor, redenção e reviravoltas que mudam a vida. No final deste vídeo, aparecerá outra história inesquecível. Clique e surpreenda-se com mais uma viagem emocional do nosso canal. Obrigado por estar aqui. Equipa Legends of the Fall.